Olá, meus queridos amigos, Deus abençoe. Ficamos muito felizes em poder chegar ao teu coração com este podcast Educar para o Céu. Estou aqui com meu amigo, com meu irmão querido Marcos Vinícius. Que alegria tê-lo mais uma vez aqui, Vini. Deus abençoe. Amém. Também sejam todos bem-vindos a esse podcast tão especial para o coração, para o nosso coração. E com certeza para o coração de Deus também, que quer esse tipo de conteúdo no coração de todos vocês. Amém. Pessoal, eu não sei se pela internet tem alguma coisa que trate dessa questão de um conteúdo desse que está falando sobre educação católica, né? Mas eu acredito que nós estamos chegando para vocês com uma deficiência que tinha de conteúdo aí na internet, né, Vini? Nós, enquanto católicos, precisamos estudar um pouco mais esse tema, né? Chegou a hora, né? Se até hoje nós não nos preocupávamos tanto, chegou a hora. A situação da educação está muito trágica, muito drástica, preocupante e nós temos que fazer algo. Tudo bem, não temos todas as ferramentas possíveis, nós não sabemos direito por onde ir, mas nós temos força de vontade, temos a graça de Deus, né? Somos homens de boa vontade e isso é o suficiente, pelo menos para fazer a nossa parte, né? Então, para fazer a nossa parte, a gente precisa aprender um pouco mais. Então, Educar para o Céu, esse programa é um programa de conscientização, de busca de um conhecimento que, infelizmente, até hoje não é tão difundido no meio dos católicos, mas que precisa cada vez mais. Então, humildemente, nós queremos contribuir um pouco com esse objetivo, né? Aumentar a nossa consciência sobre a educação católica, né? Isso daí é uma grande verdade e você que está nos assistindo pode somar fazendo parte desta família. Eu sempre digo uma frase, Vinícius, que foi uma coisa que um dia eu estava fazendo uma live e soltei, mas é verdade, cara. Quem compartilha, evangeliza. Vocês não têm noção, vocês não têm noção mesmo de todo o trabalho de estudo, de estúdio, de investimento que tem para ter um conteúdo como esse. E você que está do outro lado é o responsável, gente, de verdade, para que isso chegue a mais corações. De que maneira? Você dando uma curtida agora no YouTube, você apertando, curtiu, a plataforma já entende que é um conteúdo importante. Agora, você comentando, a plataforma é mais importante ainda. Agora, quando você compartilha, você fala assim, nossa, isso daí é tão importante que a pessoa está passando para frente. Então, o YouTube começa a entregar este conteúdo. Então, você tem um papel especial e fundamental. Nos ajude com esse conteúdo. Eu tenho certeza que, para quem você estiver enviando, vai agregar muito valor, vai agregar muito conhecimento. Eu quero que você seja o que nosso? Um parceiro de evangelização. E, falando tudo isso, eu gostaria de saber muito de onde que você está assistindo, né, do estado, se você é de dentro do Brasil, de fora do Brasil. Comente aqui, porque nós queremos saber. E também, né, Vini, depois, em virtude do conteúdo, né, que será feito, por favor, mande depois as suas perguntas, se você ficou com alguma dúvida, que nós também queremos fazer esse podcast Educar para o Céu para responder algumas dúvidas que tenham ficado para você. Então, por favor, depois você coloque aqui nesses comentários que vai ser uma alegria muito grande, não é não, Vinícius? É isso aí. Então, estamos aí à disposição para ajudar naquilo que pudermos, né? Eu acho que chegou a hora, né, da gente falar mais declaradamente sobre o tema da educação católica, né? E nós já... Só que antes de falar, né, Vinícius, a gente tem uma novidade que encheu o nosso coração de alegria, né? Sim. Falar para as pessoas que nós temos, pela graça de Deus, de Nossa Senhora, porque foi no mês dela que essa graça aconteceu, a gente está podendo trazer para vocês isso daqui agora, no mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos um primeiro patrocinador aqui que está ajudando muito a gente, né, com esse podcast, que é a ARS Advogados. Então, quer dizer, quando eu fui procurar atrás de uma ajuda, de pessoas que pudessem nos ajudar com o programa, falei assim, mas sobre o que vocês vão estar falando, né? Me passa aqui para que eu possa para o nosso quadro societário. Quando falou Educar para o Céu, eu falei, tô dentro, né? Então você vê que isso daí é uma coisa que mexe com as pessoas, né? Então, eu gostaria muito de louvar e bendizer a Deus pela vida do Dr. Alexandre, tá? Conheço ele desde o início da minha conversão,
me chama carinhosamente de amado, né? Já ajudou muito no meu apostolado. Obrigado, Deus abençoe a vida, doutor Alexandre, a sua esposa, os seus filhos, todo o seu trabalho, né? Até ler aqui brevemente, Vinícius, um pouquinho, né, dessa empresa maravilhosa que é a ARS Advogados, né? Eles são um escritório de advocacia presente na capital e no litoral de São Paulo e são especializados em diversas áreas do direito. Eles têm mais de 39 anos de experiência no mercado, né? Então, atuando de maneira consultiva, contenciosa, guiado sobre princípios éticos e honestidade, né? É o que a gente precisa mesmo, é o que a gente espera dessas pessoas que são católicas e dão testemunhos muito virtuosos trabalhando, né? A atuação deles concentra-se nas áreas tributárias, trabalhista, civil, empresarial, societário, contratual, como que é o nome lá? Compliance, Rafa? Compliance, olha que chique, hein, doutor Alexandre? E proteção de dados. E a missão deles é o quê? Simplificar a vida dos nossos clientes, buscando soluções jurídicas estratégicas focadas diretamente no negócio, objetivando a satisfação e fidelização de todos, enquanto desenvolve uma empresa organizada e boa para trabalhar, assegurando a perpetuação do negócio. Que maravilha. A gente vai deixar aqui o contato deles, depois eu vou ver o Instagram, para vocês também conhecerem um pouco mais esta empresa que está ajudando aqui no nosso programa. E você também, né, se você for um empresário, quer ser um patrocinador, quer ter a sua marca sendo divulgada aqui nesse programa, entre em contato comigo lá pelo meu Instagram, @AndersonPregador, que a gente vai ter uma alegria muito grande de poder fechar uma parceria. Por quê? Porque aqui nesse estúdio a gente precisa de câmera, a gente precisa de cenário, bastante investimento, tá? Então, nos ajude, por favor. E depois a gente vai deixar o Pix aqui da escola, se você quiser, por favor, contribua, porque nós estamos precisando bastante. É uma demanda elevada e a sua contribuição será muito bem investida em educação católica e nada mais. Não é isso, Vinícius? É isso aí. Muito obrigado, doutor Alexandre, e vamos em frente, né? Entra com o tema, meu irmão. Hoje eu gostaria de falar um Warrior. pouco. Gostaria de falar um pouco sobre o que é educação católica, mas antes disso, né, da onde ela veio, né? Porque não sei se você já se perguntou, mas antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, existia educação católica? Não. Né? Então, não existia. E aí, o que existia? Não existia educação? É uma pergunta que eu comecei a me fazer. E a educação de antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ela era boa? O que ele trouxe de diferente? São perguntas que a gente pode se fazer e começar a refletir e meditar, né? E depois, né, hoje, ou vamos olhar hoje, estamos, né, há 2000 anos já, né, de igreja. Se nós compararmos a educação de hoje com a educação antes de nosso Senhor Jesus Cristo, está melhor ou está pior? Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, do ponto de vista educacional, melhorou? Porque é estranho, né? Fala, é Deus que se encarnou, que se fez homem, trouxe um novo modelo de ensino, né? Que foi todo o Evangelho, a educação com base no Evangelho. Uhum. E a gente hoje está depois do Evangelho, né? Mas hoje a nossa educação está pior do que antes de Jesus Cristo. O que está acontecendo? Então, o que está faltando de fato é que hoje nós tenhamos uma educação católica de verdade, né? Então, nosso Senhor trouxe um modelo de educação. Ele ensinou tudo que tem que ter num bom modelo educacional. Mas nós não estamos fazendo. E esse que é o problema. Por quê? Porque antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, havia uma educação melhor que a de hoje, né? Então, o que havia antes? O que havia depois? E o que tem hoje? Eu acho que essas perguntas que nós poderíamos responder. Não, sinceramente, eu não sei você aí, se você já fez essas perguntas para você, mas eu estou curioso para estar entendendo melhor isso daí, Vinícius. Quem que eram os educadores? Em que princípios que era baseado?
Se tratava de questão de virtudes? Qual que era o objetivo, a finalidade da educação dos antigos? Como que é isso daí, Vini? Então, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tivemos aí pelo menos uns 3 grandes modelos de educação, que é a educação da moral judaica, né, em que nós temos aí o próprio Antigo Testamento, né? Nós não vamos entrar nisso, não é o caso hoje. Temos a educação dos romanos, né, que é uma educação ainda bem elevada perto da de hoje, mas tem a educação dos gregos. A educação dos gregos talvez seja a que mais chama atenção, é a que mais a Igreja Católica se beneficiou para poder fazer o seu modelo, né? Então, vamos comparar a educação grega com a educação católica. E aí a gente vai ver também como está a educação hoje diante dessas duas. Na educação grega, nós vemos um Platão, um Aristóteles, que eram pagãos, ensinando certas coisas que hoje é o que nós sonhamos para os nossos filhos. E uma das coisas é o que a gente já falou em programas anteriores, que é a questão das virtudes. Das virtudes. Né? A gente vê um Aristóteles escrevendo um livro chamado Ética a Nicômaco, que é um livro sobre virtudes, né? Inclusive, São Tomás de Aquino comenta o livro Ética a Nicômaco, e é um dos livros mais importantes de São Tomás sobre o tema da virtude, né? Então, São Tomás pega Aristóteles e fala, realmente esse homem escreveu coisas belíssimas sobre virtude, né? Então, o livro da Ética Nicômaco, de Aristóteles, é um livro de educação, né, que foi escrito, né, muitos séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo havia educação, e uma educação para a virtude, né? Só que não era a virtude em seu grau máximo. Por quê? Porque não tinha o elemento da graça. Mas havia, sim, virtude. E não era uma educação simplesmente moral, pelo contrário, era uma educação, inclusive, de alto nível intelectual, né? O professor de Aristóteles foi Platão. E na escola do Platão, chamada Academia, por que Academia? Porque ela foi construída num campo de um senhor chamado Academos. Então, Academia de Platão vem do lugar, do sítio do Academos, onde o Platão construiu a sua escola, né? E na Academia de Platão, na porta da Academia de Platão, estava escrito, se você não for geômetra, não entre aqui. O que isso quer dizer? Se você não tiver um alto nível de matemática, de geometria... Você manja disso, Rafa? Você já tinha estado a falar disso, já? Ah, tá. Se você não tiver um alto nível de matemática, se não for um geômetra, você não pode entrar aqui. Por quê? Isso é uma coisa bem interessante. Porque os números, né, que é o que se trabalha na geometria, são entes espirituais. Olha que interessante, né? A gente pega, por exemplo, o número 3. O número 3, qual que é a cor dele? Qual que é a matéria dele? Qual que é o cheiro dele? Qual que é a textura dele? O número não tem nenhuma característica material. Nenhuma. Então, assim, quem usa bem dos números, da matemática, da geometria, se torna menos materialista. Olha que interessante. O número ele é um ente de natureza espiritual. Então, quanto mais nós trabalhamos com os números, com a geometria, mais nós trabalhamos com o nosso espírito, que não é matéria. Então, a geometria ela serve para uma purificação da nossa alma, né? Então, olha só. Então, se você for um materialista, não entre aqui. É exatamente isso. Nós queremos homens espirituais aqui. Exatamente. Você vê que um outro inspirador de Platão, antes dele foi Pitágoras. E Pitágoras, para entrar para ser um aluno de Pitágoras, você precisaria ficar 7 anos em silêncio. Se você não conseguisse ficar 7 anos em silêncio, você não poderia ser aluno de Pitágoras. Olha o apreço que esse homem tinha pela virtude. Mas esse silêncio seria para quê, Vinícius? Buscar o autoconhecimento? E como se fosse uma penitência mesmo, treinar o espírito para não ser um materialista.
né? Então, hoje a gente tem isso dentro da igreja. Mas esses homens já tinham percebido a importância, por exemplo, do sacrifício, a importância da purificação da inteligência, a importância das virtudes. Quer dizer, antes disso. Né? E aí a gente vai ver muitos papas, um deles foi o próprio Papa Bento XVI, falar que estes homens, eles prepararam o terreno. Nosso Senhor, antes de se encarnar, permite o desenvolvimento da inteligência, da moral, num ambiente educacional, justamente para que as próximas pessoas se beneficiassem disso e, com o auxílio da graça, fizessem algo maior que isso. E aí a gente vê surgir, sim, um Santo Agostinho, que foi aluno de professores platônicos. Então, o Santo Agostinho tem uma influência de Platão, né? Que teve uma influência de Pitágoras. E Platão foi professor de Aristóteles. Quer dizer, um Santo Agostinho só pôde ser Santo Agostinho Por causa dessa base por filosófica. causa da filosofia grega, né? Que tem como base um sistema educacional com base na virtude e na vida intelectual, né? Então, não existe educação católica que desconsidere a tradição da educação grega, né? Então, isso é importante a gente saber, né? Tem muito católico que hoje em dia acha que porque são pagãos, eles não devem ser estudados, né? Mas foi isso que Santo Tomás fez, né? Santo Tomás de Aquino estudou autor muçulmano, né, cara? Sim. Tanto é que o Chesterton vai dizer que Vai ter que tomar um cuidado pra falar isso. Depois você explica, Vinícius. Sim. Porque depois o cara vai falar que nós é da tarica e esses Não, negócios. Deus o livre, cara. Só comentando, porque Não, foi não tem nada a ver. uma verdade. Isso daí eu aprendi numa aula sua. Da biografia de São Tomás, né? O Chesterton vai falar que São Tomás teve que provar para os católicos Que ele era que ele católico. era católico. Não é só hoje que os católicos são meio chatos, alguns, né? Encrenqueiros, pois é, né? pois é. Na época de Santo Tomás já tinha uns caras meio chatos, né? Porque falava esse tipo de coisa. Ele está estudando muito um pagão. Tanto é que quem criticou muito isso foi quem? Martim Lutero. É uma frase de Martim Lutero a seguinte, que O cara é puro cachaceiro, amigo do diabo, querendo falar de Santo Tomás. ele falando que São Tomás tinha aprendido a filosofia de um vil pagão, né? E ele condenando toda a filosofia de São Tomás, que ele não tinha estudado, por ele ter se beneficiado de um Aristóteles. E aí ele vai dizer que a razão, o uso da razão, ele fala, a razão é a prostituta do diabo. Dizendo que não é para usar a filosofia grega. Então, quem diz isso é Martim Lutero, um herege, fundador do protestantismo. Então, nós católicos não podemos ter essa visão, né? A Igreja Católica ela nasceu com uma cultura grega. Inclusive, uma das coisas que eu descobri recentemente, eu nunca tinha pensado nisso, por exemplo, são as imagens. Da onde vem a cultura das imagens na Igreja Católica? Não vem só do Antigo Testamento, em que Nosso Senhor manda fazer algumas imagens. Veio da cultura grega? Vem da cultura grega, onde havia muitas estátuas, né? Então, tem que ter dentro da Igreja Católica, sim, esse respeito, né, com todo o cuidado, à tradição grega. Mas, óbvio, não a religião grega, né? Mas nós, como católicos, temos que entender que nós nos beneficiamos. O nosso sistema educacional católico não existiria se não fosse a filosofia e a educação grega, né? Isso é um ponto. Mas até onde esses homens chegaram? Até onde? Até aquilo que se chama de sabedoria natural. Eles conseguiram alcançar um nível de virtude muito alto, né? Eram homens virtuosos. Eram homens que faziam sacrifícios, que entendiam o valor do sacrifício, do esforço para poder estudar, para poder ser melhor e tudo mais, mas desenvolveram, né, a doutrina sobre as virtudes, né? É de Aristóteles que vai sair a ideia de temperança, da coragem, da fortaleza, né? Que depois vai ser melhor estudado no cristianismo, mas era uma fortaleza humana, era uma temperança humana, né?
A temperança que um Aristóteles, que um Platão conseguiu alcançar, que os alunos dele conseguiu alcançar, não é a temperança de uma Beata Alexandrina, de um São Francisco de Assis. Né? Obviamente, esses homens eles conseguiram algo extraordinário, enquanto os gregos conseguiram algo exemplar, mas dentro do ordinário, dentro do natural, até onde o homem pode chegar. Né? Mas só uma pergunta te interrompendo, pessoal. Isso daqui é uma pergunta que eu fico... Nossa, é que é na minha cabeça, Vinícius. Se você soubesse como que tá o meu cérebro, eu tô parado em Pitágoras, cara. 7 anos para entrar em silêncio na escola do cara. Desculpa, porque isso daí mexeu muito comigo, porque a gente vê a nossa cultura hoje de barulho, as mídias sociais a todo momento provocando a nossa atenção com questão de notificação, a gente vendo todos os problemas psicológicos que estão vindo de hoje. As pessoas não conseguem ter silêncio nem antes da missa mais, para ir no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Rafa. Então a gente olha isso daqui e a gente fala, cara, que envergadura de homens, né? Mas assim, Vinícius, só uma pergunta. É uma pergunta pessoal minha para você. Você responde do jeito. Cara, seja muito sincero, você acha que se Aristóteles tivesse conhecido Cristo, ele seria um santo? Teria todas as disposições. As disposições, né? Para isso, né? Não sei se... dentro da filosofia grega não há o cultivo da humildade. Né? Assim, a humildade é uma virtude muito mal interpretada ali. Você não acha muito. Né? Ai, que interessante isso, hein, cara? Quem traz a humildade à tona como principal virtude é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, um homem desse, com certeza, ele seria virtuoso. Agora, eu não sei se seria um santo, porque para ser santo precisaria ser humilde. Ele precisaria chegar como um São Tomás aqui, no fim da vida, e desprezar tudo que ele conheceu. Né? São Tomás falou, né? Diante do que eu vi, tudo que eu escrevi é como palha. Será que Aristóteles faria isso? Eu não sei, eu não conhecia... Quando Santo Tomás escreve isso daí, é a situação que ele teve uma visão espiritual de um pedaço do trono de Deus? Na verdade... Que ele cai em êxtase? É como se fosse ele mergulhou dentro do mistério da Santíssima Trindade, né? Alcançou ali a 7ª morada, e diante disso, o que ele escreveu é como palha, né? Para Aristóteles alcançar isso, ele precisaria ser aberto à graça com a virtude da humildade, né? Mas se ele tivesse isso, aí ele tinha todas as disposições suficientes, né? Não dá para saber, né? Não dá para saber, mas... Não, porque assim, Vinícius, a gente vê assim a situação que o homem está hoje, quando o pessoal entra numa instituição religiosa, né? Um padre falou para mim, Anderson, o pessoal não entra no zero aqui. Lembra aquele livro que eu te indiquei? Do padre Narciso Irala? Ele falou assim, o pessoal não entra aqui no zero, assim, entra abaixo de zero. Então isso daqui é o primeiro estudo. E assim, a gente vê a degradação do homem hoje, e quando a gente olha para esses homens antigos gregos, a gente fica assim admirado do quanto da capacidade natural e do que eles se tornaram, né? Sim. É muito bonito, né? Então, assim, sim, é impressionante. Mas continua, Vinícius. Desculpa ter atravessado, que eu estava querendo saber esse negócio de o que você achava do Aristóteles. Mas pode... mas tudo tem a ver com o que eu estava falando. A virtude deles era algo heróico, mas não um heroísmo como o dos santos, né? A gente vê um São Francisco Xavier, né, indo de barco para a Índia, né, vendeu assim como um São José de Anchieta, vindo para cá, né, sem uma passagem só de ida, né, porque não sabia se ia conseguir voltar, podia ser comido por canibal e estava disposto a trazer o evangelho, né, para cá. Enfim, todos os feitos dos santos, né, o que esses homens conseguiram fazer, um Santo Inácio de Loyola, que fundou mais de 700 colégios pelo mundo, né? O Aristóteles não seria capaz de fazer isso. Não tem força suficiente. Só a graça, né, ridículo. irmão? Por mais que ficar 7 anos em silêncio, né? 7 anos em silêncio diante de uma Santa Missa bem vivida. Não é nada. Tá vendo, pessoal? A gente tem tanto tesouro, né, Vinícius? Então, oh, meu Deus o problema é que aí a gente se acostuma mal, né? Aí a gente vai para o outro extremo, às vezes. Então, como nós temos a Santa Missa, nós não precisamos fazer esforço, não precisamos se emendar do pecado, não podemos ter uma vida dupla, como muitos têm. Então, esse que é o problema hoje em dia. Por quê? Porque o católico tem uma graça muito grande e ele não entende que, na verdade, o Aristóteles teve uma atitude heróica, né? Que hoje a maioria dos católicos não tem. Então, é um dilema, né? É um dilema. Ver
a educação grega, o que eles poderiam chegar, mas não chegaram por causa que não tinham a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós que temos essa oportunidade, não chegamos nem aos pés dos resultados que eles deram. Quer dizer, nós precisamos readequar isso daí. Precisa entender de novo o que é a educação católica. Né? Precisa começar do zero. E é aí que surge esse programa. Que nós estamos começando do zero. Quem somos nós? Duas pessoas aqui que, infelizmente, estão muito no começo, né? da caminhada, do que se espera de virtude também. Então, mas não tem outro? Vai nós mesmo. Né? O Senhor, louvai ao Senhor, Vinícius, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, né? A gente está aqui com a imagem do Sagrado Coração. Dá para ver bem a imagem aqui, Rafa? Não. O que Jesus disse para Santa Margarida, né? Eu te escolhi, porque ela foi a grande propagadora, né? Eu te escolhi porque não tinha ninguém tão miserável como você na Terra, né? Sim. Senhor, tenha piedade de nós, né? A gente olha... Estamos aqui, né, Vinícius? Quem somos nós para falar de Aristóteles, de Platão, por exemplo? Qual foi a nossa formação em geometria, por exemplo? Né? Do que a gente lembra de geometria? Tudo bem, eu não lembro de nada. Não sei se você lembra, mas... Vinícius, desculpa, não aguentei. O cara que repetiu 8 anos sua exposição escola. Ô, geometria, minha querida amiga. Mas tudo bem, vamos lá, cara, vamos lá. O que a gente poderia fazer, né? Isso aí. Vou contar com a graça, irmão. Mas, enfim, voltando. O que... Vou dar um corte isso daqui, Rafa, essa risada, hein, cara? Não precisa. Não, eu falei que vai dar um corte pra gente postar, entendeu? Sim. Que engraçado. Então, qual que é a grande diferença? Depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Papa Pio XI que fala isso, né? Depois da encarnação de Nosso Senhor, não há nenhuma educação melhor do que a educação católica, né? Desde que a educação católica não desconsidere a tradição grega, que é o fundamento de todo o currículo, de todo o trabalho feito ao longo da Idade Média, que formou São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino, o que ele estudou? Ele não estudou as disciplinas que hoje se estudam numa escola. Né? Ele estudou um currículo. Currículo a gente entende que são as disciplinas que nós temos dentro as matérias que tem dentro da escola. As matérias que São Tomás de Aquino estudou não são as mesmas matérias que hoje a gente estuda na escola. As matérias que hoje a gente estuda na escola são matérias, a maioria, enviesada pelo materialismo. Então, São Tomás estudou uma educação chamada clássica, que veio da educação grega. Né? São Tomás de Aquino estudou aquilo que se chama de trivium e quadrivium. Né? A gramática, a retórica e a lógica, o trivium, a aritmética, geometria, astronomia e música, que são as disciplinas do quadrivium. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino poderia entrar na escola de Platão, porque ele sabia muito de geometria. Né? De Platão? Tá. Ele tinha um nível que Platão exigia, de um alto nível intelectual. Né? Então, a educação que formou São Tomás de Aquino é uma educação de fundamento filosófico grego, mas banhada pela espiritualidade católica cristã. Né? Então, por isso que aí a educação de São Tomás já não pode ser chamada só uma educação clássica, mas é de fato uma educação católica, né? Em que há o elemento da graça impulsionando, fazendo com que a vida intelectual se desenvolva num grau a mais. Né? São Tomás, né, que às vezes quando ele não sabia resolver uma questão, ele colocava a cabeça no sacrário. Por quê? Porque ele recorria à graça para a iluminação da inteligência. Né? E não tem aquela história de Santo Alberto também, como que é que ele começou a ter um período de inteligência enegrecida, né, Vinícius? Começou a ficar com falta de compreensão das coisas, queria muito ser sacerdote, passou diante de Nossa Senhora, fez uma oração, suplicando a ela graça. Ela apareceu para Santo Alberto Magno
e disse assim: Alberto, eu vou te fazer um homem muito santo e muito sábio, mas antes da sua morte eu retirarei os dons que eu vou te ofertar, que Nossa Senhora iria conceder a ele, e quando as pessoas perceberem a modificação no seu comportamento, né, ela pediu para Santo Alberto testemunhar o que aconteceu. Então, depois que Nossa Senhora concedeu a graça para ele, ele foi um grande prodígio, né, professor de Santo Tomás, um homem, né, magno por causa da grandeza dele, né, tanto na sabedoria e nas virtudes, né, na santificação pessoal. E antes dele morrer, de fato, Nossa Senhora apareceu, retirou o que tinha concedido, as pessoas começaram a ver o comportamento dele, né, ele modificou muito. E aí ele testemunhou que um dia desesperado ele foi e suplicou a Nossa Senhora e ela apareceu a ele e conferiu essas graças, né? Então, o que houve na vida de São Alberto Magno foi uma graça do coração de Maria mesmo. Sim, mas é uma graça que representa muito o que é a educação católica. Qual foi a ação dessa graça? Iluminou a inteligência. Né? Porque a fé, ela é uma virtude que se dá na razão. Então, e a razão é a mesma potência da alma que a gente usa para o desenvolvimento da ciência. Então, a ciência é uma virtude, assim como a fé é uma virtude, mas ambas se dão na razão. A potência da alma utilizada para o desenvolvimento dessas virtudes é a razão. Então, quando a fé vem sobre a razão, para a gente crer em Deus e conhecer a Deus, isso faz com que a nossa razão se potencialize naturalmente e sobrenaturalmente, né? Então, é muito bonito ver que a graça potencializa a vida da inteligência. Mas a gente não pode desconsiderar que tem que ser feito um trabalho também com a inteligência. Então, a inteligência tem que ser treinada numa escola para se desenvolver em alto nível intelectual. Mas quando a escola é católica, onde há uns sacramentos, onde há a Santa Missa, né? Por exemplo, aqui no nosso colégio, às quintas-feiras, a gente tem a Santa Missa, as crianças participam bem da Santa Missa, entendem o que é Santa Missa. Quando vão de final de semana com seus pais na Santa Missa, é comum muitas pessoas virem falar: nossa, essas crianças do colégio são diferentes. Por quê? Porque eles vivem ali uns com os outros uma missa bem celebrada e conseguem viver o sacramento dentro do colégio, e isso naturalmente potencializa a inteligência deles também. Então, a educação católica é uma educação que cultiva a vida intelectual e a vida espiritual, e a vida espiritual potencializa a vida intelectual. Enquanto nos gregos só havia vida intelectual, não havia vida espiritual, né? E por isso que a educação clássica nunca vai, ela por si só, né, estritamente clássica, né, sem a graça, ela nunca vai alcançar o nível do que a educação católica, quem se beneficia da educação clássica pode alcançar, né? Então, a educação católica, resumindo, ela está nos ombros da educação clássica, né? Então, ela é muito maior, mas ela parte dela. Então, a visão católica, de um católico sobre a educação católica tem que ser essa, né? Educação católica é uma coisa, educação grega é outra, mas a educação grega está dentro da educação católica. Não existiria, né, um São Tomás de Aquino se não fosse Aristóteles, né? E tinha falado, né, de São Tomás, né? Ele aprendeu Aristóteles de muçulmanos, né? Lendo livros de muçulmanos. Dentre eles se destaca Avicena e Averroes, né, que eram estudiosos de Aristóteles, né? Aristóteles saiu da Pérsia, foi para a Arábia, e da Arábia foi para a Espanha, né? Onde em Toledo foi feita a tradução das obras de Aristóteles, e aí chegou em Paris a tradução do árabe para o latim. Mas Aristóteles foi escrito em grego, foi traduzido para o árabe e depois para o latim. E a maior parte da tradução das obras de Aristóteles ocorreu no século XII. Então, até o século XII não se lia muito Aristóteles. Mas foi esse movimento de sair da Pérsia, ir para a Arábia, para depois ir para Toledo, para depois ir para Paris, onde São Tomás estudou. Quer dizer, a igreja é maravilhosa, a ação da providência dentro da igreja é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Deus permitiu até os árabes participar do processo da construção da Suma Teológica. E a Suma Teológica ela não existiria se não fosse os árabes, por exemplo, ter contribuído para que as obras de Aristóteles chegassem em São Tomás de Aquino, né? E São Tomás de Aquino
falou, não, como é dos árabes eu não vou ler. Não, ele simplesmente aproveitou, como o próprio São Paulo diz, né? Olhar tudo e ficar com o que é bom. Ficar com o que é bom. Isso é a visão católica. Tertuliano dizia, o que é bom é nosso. Sim, sim. E é isso. Aí surge a educação católica, surge o ápice em São Tomás de Aquino. Né? Não houve, acho que com certeza, não houve nenhum filósofo maior que ele. Né? Ele foi o maior de todos, o doutor Angélico. E aí depois a coisa foi piorando. Né? E não parou de piorar até chegar hoje. Então hoje já é infelizmente, o suprassumo da destruição. Né? Então, hoje nós estamos aqui fazendo um programa de educação católica, por quê? Porque a gente percebe que precisa de uma reconstrução. Ou começa com nós mesmos essa reconstrução, ou começa com outras pessoas, mas a reconstrução tem que acontecer. Não dá para mais engolir o que está acontecendo nessas escolas hoje em dia. Hoje em dia, o que está acontecendo nas escolas não é mais educação. Educação. Por quê? Porque educação é virtude. E hoje não tem virtude nas escolas. Não é com virtude que as pessoas se preocupam. Hoje as pessoas se preocupam com um negócio chamado resultado. Eles não querem formar virtude no coração das pessoas. Eles querem resultados para a escola. E isso é muito comum hoje a gente ver, por exemplo, pessoas dedicando todos os seus esforços possíveis para se treinar, alguém treinar ela, para ela alcançar um resultado, numa prova. E isso não é educação. Se falasse isso, Aristóteles sabe que agora as pessoas elas estudam para uma prova chamada vestibular, e quando elas passam essa prova eles entram numa faculdade chamada USP, ou Federal, não sei de onde. Uhum. Aristóteles falou, o quê? Que vocês estão... Mas tudo bem, é isso que vocês estão fazendo, mas vocês mudaram o nome, isso não pode ser educação, isso daí sempre foi adestramento. Isso daqui, na Grécia, a gente faz com animal, e não faz com o ser humano. E hoje, nós estamos nesse ponto. Estamos chamando de educação aquilo que, em outros momentos da história, se fazia com animal, que é o adestramento. A gente treina a pessoa para passar numa prova. Treina. Ela responde errado, a gente dá nota baixa. Ela responde certo, a gente dá nota boa. E aí ela vai respondendo certo, a gente dá um diploma. É como se fala, o cachorro pula, você dá uma comida. Ele faz uma coisa errada, você dá um castigo. E aí, ou você não dá a comida. Mas é adestrar, isso não é educar. Então, hoje nós já saímos do âmbito da educação. Não é que a gente destruiu a educação, a gente já não está mais falando de educação. Mas o problema é que a gente está usando o nome ainda. Então, o ideal era tirar esse nome. Então, aqui, nas escolas, o que nós temos hoje, deveria ser um treinamento. A palavra educação, original, na concepção grega, e ainda mais com essa graça da educação católica, ela significa o que, Vinícius, mesmo, de fato? Da maneira mais básica possível, seria o desenvolvimento das virtudes, que é fazer com que o homem deixe de ser cada vez mais um animal, ele deixe de ser um animal e se torne racional, que é o que é o resultado da educação, tornar o ser humano mais humano e menos animal. Porque nós somos animais racionais, não deixamos a nossa natureza animal, mas temos uma inteligência racional. E isso é o que a tarefa da educação, desenvolver a inteligência, desenvolver as potências que os animais não têm, que é a razão e a vontade. E a razão para conhecer e a vontade para amar. E quem faz muito bem isso é a Igreja Católica. Nossa. Inclusive, o que é a Eucaristia, se não isso? Santo Inácio de Antioquia, ele vai comparar as espécies às virtudes. Então ele fala, a fé é a carne do Senhor e o sangue é a caridade. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia em duas espécies.
porque ele queria, com a Eucaristia, ensinar de dentro da gente duas virtudes específicas, que é a fé e a caridade. Que, inclusive, bonito isso, né, é o suprassumo, o ápice do desenvolvimento dessas duas potências exclusivamente humanas, que é a razão pela fé e a vontade pelo amor, né? Corpo e sangue, né? Então, a Eucaristia é o suprassumo da educação. Então, o suprassumo da educação católica é quando a educação se torna eucarística. É quando a Eucaristia, ela, de fato, cumpre o seu papel, que é o que o Cristo pediu, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Né? Então, tudo na educação católica culmina na Eucaristia. Né? E aí, o Platão, o Aristóteles, que nos perdoem, mas eles são Zé Ruela, perto do que a educação católica pode fazer. Até na alma das pessoas mais ignorantes possível. Que somos nós, inclusive. Que não tivemos uma educação boa. Né? A educação que nós tivemos também foi materialista, foi adestramento no máximo, ou, infelizmente, como diz, né, um autor, ele fala assim, hoje em dia na escola só aprendi duas coisas, latim e mentir. Por quê? Porque hoje, no máximo, na escola tem alguma disciplina. Estuda lá matemática, latim, ou latim nem se estuda mais, mas aprender inglês, matemática, português e mentir. Por quê? Porque a parte moral está muito feia, né? E graças a Deus que chegou nesse ponto, né? Porque aí a gente tomou consciência. Foi inclusive por causa disso que você veio para João. Né? Porque você falou, meu Deus do céu, não dá para deixar em qualquer escola, né? Enfim, eu acho que da minha parte... é muito interessante escutar tudo isso, Vinícius, por quê? Porque meditando desde o princípio, né? Você fala da questão da educação grega. Você começa a colocar esses grandes homens, por exemplo, como Platão, Sócrates, Aristóteles, os 7 anos que você tinha que ficar em silêncio para autoconhecimento, a questão da base das virtudes para você estar inserida junto com esses grandes homens que não obtiveram a graça, que não tinham a virtude da humildade, que não conheceram a igreja, que não receberam os sacramentos. E hoje, você imagina, Vinícius, um Aristóteles, por exemplo, um Platão, ou mesmo o Pitágoras, eles vendo a educação de hoje. Você mesmo mencionou aqui, né? Vocês estão fazendo o quê? Adestramento com as pessoas, vocês estão educando para o mercado, vocês estão jogando as crianças na impureza, vocês querem ideologia de gênero, vocês querem gaysificar as crianças, vocês querem banheiro misto, vocês querem levá-las à impureza, você quer acabar com a alma dessas crianças. No fundo, vocês querem tornar servas do diabo para fazer o inferno acontecer na face da terra. É o oposto da evangelização, né? Aquele grito de Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Como assim? Ai de mim se eu não evangelizar. O que eu vou fazer na evangelização? Querer levar Cristo, querer levar a verdade, querer levar a salvação, ensinar as pessoas o amor, a vida de oração, o abandono das ocasiões do pecado, o valor da eternidade, essas coisas todas. E o que acontece hoje? Né? É uma evangelização satânica, diabólica, patrocinada por grandes bilionários velhos escravos de Satanás, enlouquecidos. E aí a gente vê todo esse esquema, né, tendo a graça de nós como católicos, vendo que nem hoje em muitos lugares a igreja dá conta de educação. E aí vem e surge o quê? O Espírito Santo com uma graça tremenda, suscitando no coração de uma falange de leigos um incômodo com quem? Com seus próprios filhos. Fala assim, pelo amor de Deus, eu casei, eu hoje tenho esses filhos, tenho uma responsabilidade muito grande e eu não posso deixar o meu filho num sistema educacional como esse. O que eu faço? O que vai valer a minha vida? O que vai valer a minha maternidade? O que vai valer a minha paternidade? Eu vou viver de prazeres, vou trabalhar, vou empreender, vou ganhar dinheiro, vou colocar meu filho na mão de Satanás para depois serem condenados ao inferno, perderem a salvação eterna, cuspirem na cruz de Cristo, rejeitarem a graça, rejeitar o sangue precioso de Nosso Senhor. Mas tudo isso se faz, Vinícius, com o sistema educacional de hoje.
Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo suscitou movimentos, como no seu coração, como no de tantas outras pessoas que estão trabalhando com a escola católica, no meu coração como de pai, que abandonei São Paulo, as facilidades de aeroporto, amigos, família, familiares. Não, por quê? Porque eu quero que eu não tive. Né? As pessoas que me acompanham aqui, eu dei o meu testemunho lá na TV Canção Nova, eu tinha 22 anos de idade, né? Fui expulso de 6 escolas, repeti 8 anos, nem sei o que é educação direito, né? Mas eu não tive, mas eu quero que os meus filhos tenham. E tudo que eu aprendi na escola, que foi uma vida de impureza, que foi vida de pornografia, que levava revistas pornográficas, mentiras, ateísmo, comunismo, todas essas desgraças que eu aprendi, que muita coisa de impureza, de coisa errada eu aprendi na escola, Vinícius. Entendeu? Malandragem, briga, violência, mentira, orgulho, tudo na escola. Eu fui ali formado dentro desse ambiente escolar, um servo da mentira. E aí, eu, graças a Deus, tive a minha conversão, né? E aí a minha educação começou a ser o quê, Vinícius? A Sagrada Escritura. Eu não tinha nada para ler, eu não tinha orientação. Comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia, me tornei missionário por uma graça especialíssima de Deus. Comecei a evangelizar, comecei a ler livros de igreja, mas toda essa cultura, não tive isso. Né? Comecei a despertar um pouco mais convivendo com você, né? Vendo as suas aulas, estando aqui em Jaú e tal. Mas assim, eu quero isso para os meus filhos, Vinícius. Né? E aí por isso que eu estou trabalhando com você, faço parte do conselho, estou aqui junto contigo, com o Rafa, que também é professor aqui e tal. Para quê, pessoal? Para a gente ser uma gota de transformação nisso que Deus nos pede hoje. Porque o que aconteceu na minha convivência com o Vinícius? Eu estou consciente de que se não fizer isso, nada será feito. Do que adianta eu sair evangelizando pelo mundo inteiro e perder os meus filhos? Eu já falei em outros conteúdos meus, quantos missionários, pregadores, que os caras estão aí pregando por tudo quanto é canto, mas a família está destruída. Por quê? Porque não participaram de uma educação católica. E aí, a viola está em caco, que é uma expressão que a minha mãe usa, a coisa está toda desgraçada, mas o que fazer? E agora, o que eu faço? Né? Então, assim, a nossa proposta aqui com esse podcast é trazer esses valores e elevar a tua consciência para um problema que ele não é um problema que não tem solução. Porque São Paulo dizia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Por isso que eu estou aqui junto com o Vinícius, abrindo o canal para ele poder falar. Por quê? Porque ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Então eu estou trazendo ele aqui para que seja uma voz de esperança, falou, tem solução. E o que é a solução? A solução é a educação católica, né, Vini? Porque se não for, os nossos filhos não terão essa oportunidade, né? E é o que a gente tem que fazer. Se a gente pode fazer isso, vamos fazer, né? É difícil? Não sei. Para fazer melhor do que está aí, não é difícil. Não. Para fazer melhor do que está aí não é difícil mesmo. Então, assim, para ensinar alguma virtude num ambiente em que se trabalha para o vício, pô, louco isso, daí dá para fazer, né? Então, tudo bem, a nossa geração não será a melhor geração, né? Será, sim, uma geração de reconstrução, para que venham as próximas gerações em que Cristo reine. Mas a nossa tem que se portar dessa maneira. Vamos fazer a nossa parte. Mas o que você já está vendo lá no Instituto, o que você vê com os alunos como diretor da escola, o que você tem de impressão para falar para nós? Que essa educação eucarística, que é o que a gente... É isso que a gente almeja, ela dá certo, né? A gente tem frutos já acontecendo, né? O nosso colégio é um colégio em que a vida espiritual está no seu devido lugar, né? Em primeiro lugar, né? E continua sendo um colégio como os outros, mas com uma vida espiritual bem clara, os princípios bem determinados e fazendo tudo de acordo com o Evangelho. E eu posso dizer que isso dá certo, que tem muitos frutos. As crianças são crianças virtuosas
inteligentes e piedosas, né? É isso que eu espero ou que eu esperava realmente dos meus filhos e para todo mundo que está lá, né? Porque às vezes a gente está falando assim, e eu não sei, né? Pode dar uma impressão que dentro da escola só se ensina aulas de religião, que as crianças são crianças tímidas, com olhares tristes para baixo. Não, gente, as crianças têm esporte, jogam bola. A gente vai aqui para o bairro aqui do Pouso Alegre, tem atividade física. O Vinícius é professor de educação física, ele sabe muito bem dessa necessidade da educação corporal, né? Ou seja, as crianças fazem karatê, muitas crianças na escola. É uma escola normal. Inclusive chegou recentemente, nós tivemos um congresso, né, e veio um professor de fora, né, e ele falou assim: Vinícius, é interessante, a escola de vocês é evidente que as coisas estão dando certo. Ele falou assim, porque as crianças são alegres. Ele falou que o que chamou atenção nele é a alegria das crianças. Foi evidente que vocês estão no caminho certo. Foi porque a gente vê muita escola católica, né, que de tradição, de história grande e tal, que ensina bastante coisa diferente, mas as crianças são tristes ou soberbas, né? E isso pode ser que tenha, mas a maioria não. A maioria são crianças normais, né, inteligentes, né, e espiritualizadas, né? E isso é o fruto da educação católica. Não é nosso fruto, é fruto da igreja, né? Nós só somos servos da igreja, né? E é uma coisa linda. Bom, eu até aproveito aqui nessa ocasião para falar para vocês conhecerem um pouco mais e a maneira com que vocês têm de conhecer. Às vezes talvez você mora longe, até fora do país. Entra no Instagram da escola, vê os vídeos que são postados lá, né? Então, vários momentos importantes da vida litúrgica da igreja, de festas da igreja, de momentos de aula, de coisas cotidianas da escola, lá no Instagram do Instituto Regina Coeli, né? Regina Coeli, escreve Regina Coeli, Rainha do Céu. Eu vou deixar aqui para você o link para você poder estar conhecendo, né? Quantas pessoas de tantos lugares do Brasil que vêm conhecer a escola. Nós também temos aqui, junto do Instituto, um curso que ensina a abrir escolas católicas. Já são mais de 70 lugares que essas pessoas estão abrindo escolas católicas. Isso. Em virtude do modelo da nossa escola. Mais de 70 associações. O ano que vem, com a graça de Deus, são mais de 30 escolas, né, que já vão surgir desse trabalho, né? Quantos alunos que a gente está, Vini? Chegaram a mais de 200 alunos, né? Desses 270 se tornaram associações, desses 70, 30 já se tornaram escolas em 2025, né? Nossa, é um fruto maravilhoso, sim, né? Sim. Se você quiser fazer parte disso, né, acompanhe sempre o nosso podcast, que toda semana vai estar indo ao ar, para sua consciência estar cada vez ter mais compreensão sobre isso que nós estamos falando. E se você falar assim, nossa, eu gostaria muito de abrir uma escola como essa, a gente vai deixar um link aqui, tem o curso de como abrir escolas católicas, mas vários outros de questão de virtudes. Bom, Vinícius, são bastante cursos que a gente está ofertando para as pessoas. Isso também, gente, é uma maneira de você nos ajudar. Nós estamos querendo abrir a nossa escola aqui. A escola atual agora, né, é uma escola cedida pelo Padre Armando, que é um padre querido demais nosso, mas nós queremos o nosso espaço. Então, se você puder, com esse coração magnânimo e maravilhoso seu, nos ajudar, compre os cursos, né? Você vai ser muito beneficiado, porque é um conteúdo amadurecido com muita oração, com muito estudo, um conteúdo com a sabedoria da igreja. Você acaba nos ajudando, mas você também pode entrar nessa batalha. Aí você pode chegar e falar assim, não, mas os meus filhos já estão formados e tal. Veja bem, gente, isso aqui que eu vou falar é muito sério, é muito sério. Nossa Senhora do Bom Sucesso, até tem uma relíquia dela aqui. Ela disse, numa profecia há mais de 400 anos atrás, que o espírito de impureza que viria tomar conta do mundo e pegar as crianças é para tirar as crianças de candidatos ao sacerdócio. Agora me diga uma coisa, o que é da nossa vida sem os sacramentos, principalmente da confissão e da Eucaristia? Agora veja bem, se você quiser ajudar a salvar a igreja, ajuda a abrir escolas católicas, porque as vocações genuínas e verdadeiras virão também dessas escolas católicas. Essas escolas que estão
produzindo nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, a mentira, a impureza, o vício, o pecado, você pode ter certeza que uma das coisas mais difíceis é sair uma vocação sacerdotal de uma pessoa desse jeito no vício. Agora, das escolas católicas, onde tem esse tipo de ensino, onde as crianças têm um contato direto com a Sagrada Escritura, com a vida dos santos, uma celebração litúrgica com piedade, uma boa convivência entre os amigos. Eu vou lá ajudar lá na escola para dar aula de estudo sagrado, tem criança lá que já leu o livro do Padre Pio de 600 páginas. Criança de 10 anos que leu o livro do Padre Pio de 600 páginas. O que você imagina que não vai borbulhar no coração de uma criança dessa? Né? Então veja bem, seus filhos já podem estar grandes, mas a igreja precisa ter continuidade com bons sacerdotes. E é dessas escolas que virão bons sacerdotes. Então venha junto conosco, some força. Eu quero estar nesse grupo. Tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo dos nossos amigos que estão todos. Venha junto conosco e leva aí para sua região. Forma um grupo, ó, mostra essa live. Não, a gente quer abrir uma escola católica aqui. Foi providencial esse podcast. Chegou numa boa hora, eu não sabia como fazer. Junto desse curso, o Vinícius vai orientar você do começo ao fim com mentoria. É mensal, Vinícius? Como que tá a mentoria lá? Sim, tem todos os passos, né? Do ponto de vista prático, né? Como fazer, e ainda tem uma mentoria mensal, né? Tem tudo, a gente vai pegar na mão e mostrar todos os caminhos para abrir uma escola. E o que é necessário? Apenas boa vontade e um grupo de pessoas disposto a trabalhar, né? E isso não é difícil. Foi assim que começou por aqui. E tem dado muito certo. Então é isso daí, vamos. Pessoal, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Deixa o seu comentário. O que você está achando? Nós estamos começando aqui agora, tá com a maior boa vontade. E deixa aqui o seu feedback, a sua pergunta, a sua dica, uma sugestão daquilo que você quer estar aprendendo, que a gente vai estar lendo e procurar corresponder também às suas necessidades, tá bom? Então, de todo o nosso coração, que nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus, nesse mês de junho abençoado, faça que caia uma chuva de graças sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E até o nosso próximo podcast, Educar para o Céu. Salve Maria!